Olá, senhores, muito bom dia. Gostaria de agradecer novamente a participação de todos vocês em mais uma live. A gente está na quinta live de hoje. O tema é como ficam os impostos na importação. Esse tema é tão importante que a gente está quase atingindo a capacidade máxima dessa sala. Tamanha a importância dele, né? Então, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer novamente os nossos parceiros, que é a AB Casa, a CI de Birigui, o CCX, a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a Investe São Paulo, o PNCE e o SEBRAE. Hoje, infelizmente, o doutor Alfredo, ele acabou de me avisar que ele ficou preso numa reunião, ele não conseguiu sair, então ele não vai conseguir dar as palavras de boas-vindas para a gente, mas ele pediu para mandar um abraço a todos vocês, agradecer novamente a participação de todos e desejo uma boa live para todos nós. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje, o nosso palestrante, como sempre, o assessor da São Paulo Chamber of Commerce, Maurício Manfri. Vamos lá, Maurício. Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez, mais uma oportunidade de compartilhar aqui conhecimento em relação às exportações. A atividade de exportação é uma atividade extremamente importante para a saúde econômica, financeira, tecnológica das empresas brasileiras. Isso é algo extremamente relevante. Eu trabalho na exportação há 30 anos, comecei em 1989 na indústria química, com as operações de exportação, fazia basicamente a documentação, a parte logística, evoluí cuidando dos distribuidores que nós tínhamos no Mercosul. Na época, então, estava começando a surgir o Mercosul, surgiu o Siscomex, eu sou do tempo de antes do Siscomex, então muita coisa a gente vivenciou e aprendeu. Dali, da indústria química, eu fui para a indústria têxtil, trabalhei então com produção e exportação do têxtil brasileiro, extremamente desafiador, os senhores sabem muito bem, os empresários conhecem esse ramo. Do setor têxtil, eu fui para o setor de equipamentos médicos odontológicos, também na exportação. Fiquei 12 anos na organização, em uma organização que trabalha para o governo federal, na promoção de exportações, e já aqui há um bom tempo trabalhando diretamente e novamente com as associações empresariais, para que esse conhecimento, essa experiência seja exatamente utilizada em benefício dos empresários brasileiros, para que vençam esse desafio tão grande que é a exportação. E hoje nós queremos falar com os senhores exatamente a respeito de impostos. Na exportação, o tema impostos ele é muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, vamos fazer aí, eu estou vendo que nós estamos aí tendo ainda a nossa sala, o nosso auditório virtual, ele ainda está recebendo pessoas. Nós temos aí um pessoal ainda chegando, não é? Então, vamos aí aproveitar esse momento para relembrar onde o Brasil se encontra neste ambiente de impostos em relação ao mundo. Isso é um elemento muito importante para se conhecer. A carga tributária no Brasil, isso se nós pensarmos que pensando exatamente na nossa atividade empresarial, a carga tributária brasileira é um pouquinho maior que 35%. Não, mas tem muito mais. Se fizermos tudo o que tem que ser feito, usar todos os benefícios, com todos os procedimentos, com exatamente um profissionalismo extremo da equipe contábil financeira, a carga tributária brasileira em relação ao PIB é de 35%. Quando nós pegamos os maiores cobradores de impostos no mundo, o Brasil está em 14º lugar. O Brasil não é o lugar do mundo que cobra mais imposto. A Finlândia, a Dinamarca cobram 45%, 46% de imposto na sua carga tributária. O grande problema está exatamente na condição do Brasil em relação à utilização e aplicação desses tributos, desses impostos, em benefícios para a sua população, para o seu empresariado, que é exatamente um tema que aflora os nervos à pele de muitos empresários por saber exatamente o que acontece. Então, diante de um contexto como esse, nós, quando falamos das exportações, nós temos exatamente um elemento fundamental que não foi criado pelo Brasil. O desenvolvimento da integração comercial internacional, que se iniciou ao final da Segunda Guerra Mundial, com
com a liderança da ONU e uma série de organizações relacionadas à promoção do desenvolvimento do comércio internacional, eles começaram a trabalhar uma harmonização em relação ao quesito impostos no comércio internacional. E aí estabeleceu-se que impostos não deveriam ser exportados, eles devem ser isentados do processo de exportação. E foi assim que tudo começou. O Brasil, então eu vou antecipar algumas informações para que os senhores, ao entrarem no detalhamento, porque nós temos muitos detalhes a apresentar. Eu não vou apresentar aqui o como fazer. Eu vou apresentar aos senhores a legislação positiva ou objetiva, a lei que está à nossa disposição. A subjetividade da lei é exatamente a forma como ela se aplica à sua necessidade direta. E isso nós vamos avançar dentro do processo. Mas é importante saber o que está à nossa disposição, o que o cardápio oferece para que possamos lançar mão dele. Então, num contexto geral, quando nós falamos do processo de exportação, ela deve ser isenta de exportações, de impostos, para que sejamos competitivos. E esse entendimento, por vezes, a falta desse entendimento leva o empresário a acreditar que o seu produto não é competitivo. E ele pode sim ser competitivo quando nós consideramos aí a exoneração ou desoneração da carga tributária de 35%, como eu acabei de mencionar, em relação ao nosso preço para as exportações. Diante desses fatos, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que aí possamos apresentar item a item do que estamos falando, para que os senhores nos possam melhor compreender. Como eu falei, a informação tributária, ela é uma informação extremamente interessante. Glória, por favor, acene com a cabeça para dizer que está vendo a minha tela, por favor. Ok, perfeito. Então, nós queremos mostrar para os senhores o tratamento tributário das exportações brasileiras. E é muito interessante quando nós entendemos a ordem constitucional brasileira, ela estabelece que não haverão impostos no valor a ser exportado. A Constituição de 88, nós brasileiros, nós temos assim sempre um pesar muito grande com o nosso sistema legal. O Brasil é assim um arcabouço de leis complexas, muito difíceis de se entender e aplicar. Mas quando nós partimos da nossa Constituição, como sempre dizem e dirão os advogados dedicados à Constituição Federal, a lei, a ordem constitucional brasileira, ela é muito moderna. Ela é, sim, muito avançada. E é interessante entender que na nossa Constituição de 88, houve essa determinação. Não incidem impostos sobre exportações brasileiras. O IPI, isso aqui é previsão da Constituição, não é legislação paralela, não é legislação complementar. A Constituição brasileira estabelece, não vai ter IPI conforme artigo tal, não vai ter ICMS conforme artigo tal, não tem PIS, PASEP, nem COFINS conforme artigo tal. Está garantido na ordem constitucional que o exportador mantém direito ao crédito gerado pela incidência desses tributos sobre a aquisição dos insumos empregados na produção do seu produto a ser exportado. Veja, crédito é a manutenção do crédito. Vamos falar sobre isso, um minutinho. Os valores correspondentes a esses tributos não devem compor o preço do produto final exportado. Por quê? Para garantir que nós teremos competitividade. Aí eu já paro e começo a comentar um pouquinho em relação a exatamente esse elemento dos créditos. Nós, empresários, principalmente a indústria, ela tem em mãos uma tarefa hercúlea, que é dar conta do processamento de créditos e débitos dos impostos. Então, lança lá. Quando nós fazemos o nosso preço, a indústria, quando ela faz o seu preço e desenvolve a sua venda, a sua nota fiscal, para a indústria, aquela carga tributária, ela não afeta diretamente a sua venda. Porque a carga tributária está em tudo. Então, nós nos equiparamos, né? Nós nos equiparamos por baixo em termos de qualidade e nos equiparamos por cima em termos de custos. Por quê? O nosso consumidor final, aquele que adquirirá o nosso produto, ele vai ter que pagar aquela carga tributária tremenda. Sabemos disso. Ao final dessas contas, para o empresário que
Fez um produto, vendeu o seu produto. O produto custa 1.000, a carga tributária ali a ser acrescida faz com que o produto seja emitida a nota fiscal por 1.350, se falarmos aí dos 35%. Eu estou apenas querendo exemplificar para não complicar muito o nosso entendimento. E aí, então, 1.350, 350 é imposto, e eu lanço a crédito esse imposto, e aí esse crédito que eu lancei eu uso para bater a próximo recolhimento de DARF, ou seja lá qual boleto ou qual instrumento de cobrança eu vou ter que preencher para atender esse imposto. Ou seja, eu fico circulando crédito e débito do imposto, eu fico circulando. Eu não faço efetivamente uma emissão desse quesito. Mas o que acontece na exportação? E é exatamente isso que a Constituição pretende garantir. Quando eu compro matéria-prima para minha produção e, porventura, eu vou exportar esse produto, eu gerei créditos, porque eu paguei os impostos, porque quem me deu a matéria-prima cobrou os impostos, eu paguei aquela nota fiscal com os impostos, aquele imposto que eu paguei, eu lancei a débito, só que aí eu não tenho crédito que vai contrapor esse débito. Por quê? Porque se eu faço a exportação, eu não gero crédito, eu não lanço a crédito os impostos a ela referidos. Por isso que se criou também, dentro de todo o mecanismo, o fato de que haverá proteção dos créditos tributários gerados na aquisição de insumos da produção. Então, vejam, notem, isso aqui é proteção constitucional. Eu sou advogado, mas opero no comércio exterior há 30 anos, como eu falei para os senhores. Diante desses fatos, eu consigo assimilar e entender que existe uma proteção constitucional. O direito positivo, ele é bom. A grande problemática do nosso país é quando eu quero transformar esse direito objetivo em um direito subjetivo, aquele que se aplica à minha necessidade. E aí nós vamos evoluir nisso daí ao longo da nossa exposição. Seguindo aqui adiante, nós temos a legislação complementar. Então, ó, eu desci uma esfera. Eu estava na Constituição, eu desço um patamar e vou para a legislação complementar em relação aos impostos. Da mesma forma que a Constituição garantiu que não incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS nas exportações, a lei complementar, que é aquela que faz com que a garantia constitucional esteja à disposição para a aplicação subjetiva, ela está aqui. Então, eu tenho, por exemplo, na legislação complementar para exportações diretas. Eu chamo a atenção dos senhores que nós vamos falar dos dois tipos da exportação. A exportação direta, que é aquela que a empresa faz diretamente ao exterior, a nota fiscal já vai com identificação de saída da mercadoria do país, e a indireta, que é para um intermediário dentro do Brasil que fará esse papel. Nós vamos falar sobre ele em seguida. Então, na legislação complementar, nós temos aí, ICMS não incide conforme artigo tal. O IPI é isento, conforme artigo tal do regulamento do IPI. O COFINS, a COFINS, não é? Ela tem isenção conforme artigo tal do decreto tal. E o PIS não incide conforme artigo tal da lei tal. Muito bem, estamos aqui protegidos e sabemos agora, não incidem tais impostos para exportação. Muito bom. Na direta. E se eu vender a minha mercadoria para uma empresa comercial exportadora, que tem toda a habilidade de desenvolvimento comercial internacional, que é muito importante para a minha empresa, porque eventualmente eu sou uma micro ou uma pequena empresa, estou trabalhando com um grupo de microempresas que queremos exportar, mas precisamos dessa habilidade comercial para conquistar o cliente no exterior. Assuntos que nós já tratamos aqui nos nossos webinars passados. Diante disso, eu também tenho a proteção da lei, e não só da Constituição, como também da legislação complementar, que me garante a isenção da minha venda equiparada à exportação. Quando eu vendo para uma empresa comercial exportadora, esta venda, sua nota fiscal será emitida na operação da família 7, que é uma equiparação às saídas ao exterior. E é nesse processo que nós temos aí as vantagens competitivas quando nós falamos do tratamento das exportações. Veja, os
Indicadores legais, ou seja, os itens legais desse processo da venda indireta, da exportação indireta para a comercial exportadora, elas são, no caso do ICMS, é um outro elemento. É a não incidência, conforme parágrafo único da Lei Complementar 87 de 96, também conhecida como a Lei Candia. Dentro desse processo todo, dessa condição, nós entendemos exatamente como nós podemos, na elaboração do nosso preço de venda internacional, não considerar esses impostos, como nós vemos aqui, ICMS, IPI, COFINS e o PIS. Muito bem. Não somente isso, aqui essa é a base do nosso entendimento em relação ao nosso trabalho. E aí, muitas perguntas nós recebemos a respeito, e o Simples Nacional? Eu sou optante pelo Simples, e a maioria das pequenas empresas, elas são optantes pelo Simples Nacional. Aqui eu trago um longo texto, tudo que eu estou apresentando aos senhores foi extraído na semana passada das fontes oficiais, para que nós estivéssemos em dia com o conteúdo. E aí o Simples Nacional, a informação que nós temos é exatamente essa. Então, as microempresas optantes pelo Simples, qual é a condição delas? A situação do Simples é exatamente a limitação do faturamento. Os senhores que são optantes pelo Simples sabem muito bem. Os senhores se mantêm dentro do Simples, considerando o limite de faturamento, seja de mercadoria ou de serviço, até 4,8 milhões de reais. Fantástico. Qual que é o movimento? Como se faz para que aqueles optantes pelo Simples também se beneficiem com a isenção de impostos voltados para a exportação? Nós sabemos que o Simples Nacional, ele é a consolidação de vários impostos em um único, com determinadas alíquotas, conforme a sua opção pelo lucro real, o lucro presumido. Só que o que acontece quando nós falamos de exportação? Por quê? E eu digo para os senhores o seguinte, esse entendimento, ele começou em janeiro de 2018. Antes disso, havia muito conflito em relação ao entendimento de que se isentaria ou não. Então, quem exportava e era optante do Simples, ele não conseguia o benefício da não incidência de impostos para exportações. Por quê? O fato gerador dos impostos do Simples Nacional é o faturamento, e não a destinação da mercadoria. E aí havia esse conflito. E agora não temos mais o conflito. As receitas obtidas, o segundo ponto aqui da nossa página, as receitas obtidas das transações para o mercado exterior devem ter os tributos calculados sobre o faturamento na sistemática do Simples, separando as receitas de exportação de mercadorias ou serviços das receitas obtidas no mercado externo. Ou seja, separa. Então, ela não entra no cômputo. Nós temos uma lei complementar aí, essa 123 de 2006, que prevê essa redução do montante a ser recolhido no Simples Nacional. Veja, desde 2006, qual que era a problemática? Interpretação, aplicação, acesso subjetivo ao direito constitucional e da legislação complementar. E aí, as empresas, então, optantes pelo Simples, elas conseguem ter esse movimento para que também se beneficiem do direito constitucional da não incidência de impostos na sua operação ao exterior. Mas vale ressaltar, o último ponto aqui desse slide, é que as empresas optantes pelo Simples terão o imposto de renda, a CSLL e a CPP, que é a contribuição patronal previdenciária, tributados normalmente em relação às operações de exportação de serviços para o exterior. Percebe? Então, nós recebemos uma pergunta a respeito da temática de serviços, não é? Serviços ainda é uma complexidade muito grande. Para a operação de serviços, ainda há uma dificuldade de interpretação, e isso acontece nas leis brasileiras. Muitas vezes a lei objetiva, ela é boa, ela foi feita, o espírito da lei é bom. Contudo, a interpretação, ela sofre exatamente essa situação tendenciosa, conforme aquele que a interpreta. E é isso que é um elemento que, infelizmente, no Brasil, demanda, obviamente, a interferência dos profissionais
do direito, dos profissionais da contabilidade, dos profissionais em finanças, para que se estabeleça claramente o objetivo e o propósito da lei. Então, isso ainda é um elemento que nos está aí por analisar, que é a aplicação de impostos na prestação de serviços ao exterior. Como os senhores sabem, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, remessas internacionais, quando nós fazemos uma remessa internacional de pagamentos, que não seja o pagamento por uma importação, nós temos uma retenção em imposto de renda de um determinado percentual, que não é baixo, dependendo do destino, e isso para todas as atividades, a não ser que eu me beneficie de alguma forma. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, eu só não quis perder o momento de mencionar. Diante desses fatos aqui, e seguindo adiante, lembrando daquele direito constitucional, que é dos créditos tributários, daquilo que você paga, dos créditos que você tem na aquisição de insumos para a produção da sua mercadoria, do seu produto destinado à exportação, existe o reintegra. Mais um elemento muito... Como eu disse, o nosso arcabouço legal, que garante a isenção de impostos, é muito bom. Muitas vezes nós sofremos na aplicação desse direito de forma subjetiva. O reintegra, vejam só, o reintegra é o regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras. Lindo nome. O regime objetiva a reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção dos bens manufaturados exportados. Os senhores já devem ter notado exatamente uma palavrinha-chave aqui no processo. Tributos federais. O reintegra, nesse ponto, ele está aí amparando o processo em tributos federais. Então, nos federais, então nós temos aí, no caso, IPI, PIS, COFINS, são tributos federais. CMS é tributo estadual, exatamente. Então, e aí, mais uma vez, nós temos essa grande disputa, dizendo que o amparo constitucional deve também afetar a questão dos tributos estaduais e também os municipais, para o caso da exportação de serviços, que sofre aí a aplicação de ISS, principalmente. E aí, segundo ponto, os exportadores podem utilizar os valores do reintegra para compensar débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Receita Federal, ou então ressolicitar a quantia em espécie. Lindo texto, garante aí essa compensação de débitos junto à Receita Federal, mais uma vez, entende-se aí os débitos federais, não é? E aí o processamento dos créditos do reintegra é realizado trimestralmente por um sistema dedicado a isso. Notem, nós temos uma legislação que efetivamente não, objetivamente nos oferece a proteção. Pelo menos o reintegra fala dos federais. Então, aquela propriedade constitucional que nos garante que não haverá impostos nas exportações está se manifestando aí de ponto a ponto, na legislação complementar, como nós vimos, nas exportações diretas, nas exportações indiretas, e aqui falando dessa garantia constitucional de reavermos os créditos tributários quando destinamos a mercadoria para exportação. Por quê? Na exportação, uma vez que você fez a sua composição de aquisições, de importação, importação não, vou falar dela daqui a pouco. Quando nós adquirimos insumos, mercado nacional, mercado doméstico, pagamos impostos por eles, como eu esclareci no começo, nós então temos aí um lançamento a crédito dos impostos que nós recolhemos. E quando eu compro uma mercadoria, está lá o destaque do imposto, eu lanço esse destaque a débito e compenso com os meus créditos das minhas vendas. Só que quando eu faço a venda de exportação, eu não tenho este crédito, porque eu não destaco a crédito. E aí fica lá um crédito tributário em haver, que é o que o reintegra pretende dar o início da solução. Essa é a condição inicial. E aí nós temos uma ferramenta muito importante, que é o drawback. Eu vou falar bonito primeiro, drawback, mas depois eu vou falar do jeito que a gente fala no dia a dia, dentro da fábrica, dentro da firma. É drawback. O nosso drawback
ele é um elemento... Eu fazia drawback em 1991, 92, na indústria química. O drawback... O que é o drawback? Antes de falar o que fazia, vamos falar o que ele é. O drawback, ele é exatamente uma ferramenta, um regime aduaneiro especial que prevê a desoneração tributária na aquisição da importação na época do passado, era só importação. Então, se eu comprasse matéria-prima que eu queria usar na produção de produtos aqui no Brasil, que teriam destino à exportação, eu fazia um registro, na época, na Cassex, que era ficava dentro do Banco do Brasil, que coordenava tudo isso, para que eu tivesse a isenção dos impostos dessa matéria-prima importada. Então, a isenção de impostos era do imposto de importação, do IPI, do ICMS. Naquela época não tinha ainda PIS/COFINS. Gente, faz tempo isso. Todos os impostos eram, então, isentos. Eu trazia a mercadoria, eu desembaraçava a mercadoria, já tinha o regime, o númerozinho lá do número do drawback que o fiscal verificava, autorizava, então, a saída da mercadoria, a retirada da mercadoria da zona primária, trazia para a fábrica, não pagava os impostos, por quê? Eu estava sob proteção do drawback. Trazia mercadoria para a fábrica, produzia o que tinha que produzir, exportava o produto. Aquela exportação gerava um documento que eu, então, voltava lá na Camex e comprovava que aquele regime de drawback concedido foi satisfeito com a exportação do produto. E eu tinha que fazer um trabalho de detalhamento do aproveitamento daquela matéria-prima e, se porventura houvesse residual, eu tinha que pagar o imposto sobre o residual. Essa foi a origem do drawback. Os anos passam, existe uma evolução, a legislação do drawback evoluiu também, por quê? Que injustiça é essa? Lembra que a Constituição me garante o direito de me creditar dos impostos? Pois bem, como eu demonstrei no slide anterior, nós temos aí uma série de limitações. Na aplicação do direito positivo de forma subjetiva, ou seja, eu pego o direito que existe de forma positiva ou objetiva e tento aplicar para a minha necessidade, essa é a aplicação subjetiva da lei. Quando eu tento aplicar para a minha realidade, eu tenho uma série de entraves ou uma série de faltas de normas que tornam possível o meu acesso àquele direito. Essa é uma das realidades do arcabouço legal tributário brasileiro. Então, de forma a tentar minimizar exatamente essa condição, o drawback, em determinado momento histórico, e mais especificamente em 2009, ele buscou aquilo que no início foi chamado de drawback verde-amarelo. Por quê? Porque ele passou a considerar também a aquisição de insumos para a produção destinada à exportação, não somente daquilo que era importado, que foi a origem do drawback, mas também para a aquisição de insumos no mercado interno. Opa, parece que começou a melhorar. Prevista suspensão, isenção e restituição. Eu já explico esses três possíveis aplicações do drawback. Os impostos são os seguintes. Vamos pegar uma aguinha aqui, que a gente fala muito de imposto. Seca a boca, gente. Falar de imposto não é mole, não. E aí, olha lá. Está prevista a isenção, suspensão e isenção. Ó, não se aplica, tá, imposto para a importação de matéria-prima, insumos, ou compra no mercado interno de insumos, matéria-prima, com fins de exportação, de imposto de importação se for importado. Imposto IPI, PIS, PASEP, COFINS, PIS, PASEP importação ou COFINS importação se for importado. Perfeito. Vejam, eu tirei uma carga tributária extremamente relevante do meu custo. Ah, mas eu não ia lançar crédito? Eu sei que você ia lançar crédito. Não ia fazer diferença? O problema é que a diferença faz quando você faz a sua exportação e não tem crédito para bater no seu lançamento a débito dos impostos. Essa é a vantagem. Por isso que direito tributário e a aplicação tributária é algo tão complexo. A gente não consegue ver imediatamente os benefícios, porque nós temos lá o tal do lançamento. Nós temos o que acontece no mundo real, que é a nota fiscal, e depois nós temos o que acontece no mundo contábil, que são os lançamentos a débito e crédito dos impostos. E é nesse processamento que a vantagem competitiva retorna. Porque, no fim das contas, você está analisando a sua competitividade
na linha final. Você tem que... A minha empresa, o meu negócio, ele dá lucro ou dá prejuízo? E como é que você vê isso? Basicamente, sendo muito grosseiro na minha análise, me permitam os profissionais de finanças e os profissionais contábeis, me permitam a minha grosseira avaliação, eu vejo que o negócio está dando resultado quando eu olho na linha final e sobrou dinheiro no caixa. Tem dinheiro lá para eu usar em investimento, aplicação, retiradas dos sócios, uma coisa maravilhosa, diga-se de passagem. Mas como é que eu faço sobrar? Quando eu não tive que, em determinado momento daquele mundo contábil, pagar por impostos com recurso próprio, porque eu não destaquei um crédito. E é esta a grande jogada. Porque, ao final das contas, a linha final é que vai indicar os nossos elementos necessários, a minha avaliação de quanto de lucro, de expectativa de lucro, eu lanço na minha planilha de formação de preço. E é nessa hora que tudo faz diferença. Por quê? Quando a minha avaliação ela está enuviada por conta desses fatos no mundo contábil que impactam o meu mundo financeiro, eu não vejo essa perda de recursos aplicada exatamente dentro do conceito tributário que me exime, que me retira esses recursos financeiros, porque eu não tive um crédito adequado para abater dos débitos ali. E é isso que vem, ao final das contas, como um elemento que me ajuda no meu procedimento em busca da minha competitividade, em busca do preço mais competitivo. Então, no Brasil, nós temos assim um desafio muito grande, que é exatamente lidar com essas realidades. E agora, então, esclarecidos esses fatos, por mais complexos que sejam, eles não são impossíveis de se assimilar. Permita que eu esclareça agora o que quer dizer as três condições: suspensão, isenção e restituição, para aqueles que ainda não sabem sobre isso. Vamos dizer que você está começando este movimento neste momento. Eu vou começar a fazer drawback. Tanto o importação como o de mercadoria adquirida no mercado interno. Vou começar a partir de agora e vou zerar. Eu não vou... Daqui para frente. Ok. Tudo que você fizer será, então, estará sujeito ao procedimento ou ao tipo suspensão. Você vai adquirir uma mercadoria, você faz o procedimento adequado, nas vias corretas. Hoje eu não vou falar aqui onde que faz, como que faz. Vou falar que existe. Eu quero falar para você sobre o direito objetivo, a legislação objetiva. A subjetiva, nós, da São Paulo Chamber of Commerce, estamos trabalhando na organização de um curso à distância, um EAD, com todos os comos. Como faz? Para você fazer mais e melhor, que tenha sucesso. Mas nós não temos tempo, neste momento, de apresentar todos os caminhos dos comos. Por isso, vamos oferecer em detalhes por profissionais especializados na atividade. Eu sou um profissional que conhece o panorama do processo. Eu sou especialista em determinadas atividades, mas aqui eu não vou me aprofundar porque eu não sou o profissional do direito tributário e do contábil que faz o acesso do direito objetivo para que ele se torne direito subjetivo aplicado à minha necessidade. Então, vamos apresentar o direito objetivo nesse momento. Então, eu lhe digo, a suspensão, como que acontece a suspensão? Eu vou começar do zero, eu vou adquirir, no momento que eu adquirir, eu tenho o número lá de registro do meu pedido, da minha concessão do drawback, eu vou, então, ter a suspensão do IPI, do Imposto de Importação, do IPI, do PIS, PASEP, COFINS, tudo mais. Suspenso. Por que ele é suspenso? Não é isento? Completamente? Não, ele é suspenso porque em determinado movimento você vai acabar tendo que demonstrar e comprovar como que esse processo se dá. Pois bem, essa é a suspensão. Na isenção, eu tenho a isenção imediata porque eu já tenho a garantia da exportação. Eu exporto, aí eu faço a aquisição já isento, porque eu tenho a demonstração e a comprovação.
O restituição é diferente. Eu vou restituir mercadoria, insumos que eu já usei para produzir para exportação, já foi, e aí eu faço o quê? Aí eu reponho o estoque, e aí eu vou restituir os impostos pagos a título desses itens que nós demonstramos. E são 3 momentos. Num deles, eu saio do zero, vou comprar a matéria-prima nova, uso esta matéria-prima para produção e exporto. Joia. Eu comprei, suspendi porque eu ainda não exportei, comprovei, a suspensão se converte em isenção, tudo certo. A isenção, eu vou exportar com a minha mercadoria. Ele é bem confusinho no restituição e isenção, mas eles são muito semelhantes. Na isenção, na hora que eu estou na minha exportação, eu faço a aquisição dos bens com a exportação já devidamente aplicada. A ideia é que eu vou pegar a matéria-prima diretamente para essa exportação que já está encaminhada. E aí, por fim, a restituição é quando eu vou repor estoque e usar estoque para outro fim, para outra finalidade, que é mercado interno. Então, eu restituo por conta daquilo que eu exportei. Um pouco complexo, por isso que eu sempre gosto de usar a suspensão. Parte do zero, não complica a vida futura e passada. Vamos falar da suspensão e tudo é mais simples. Porque o direito tributário no Brasil não é algo que a gente assimile de forma fácil. Bom, diante disso, vamos falar de mais um item, que é o CISPROM. CISPROM são remessas internacionais. Vamos esclarecer, deixa eu falar o que. Primeiro, deixa eu falar o que acontece para você entender o benefício que esse tal de CISPROM te dá. Toda vez que como eu mencionei agora há pouco, toda vez que eu faço uma remessa internacional que não se refere ao pagamento de uma importação, existe a aplicação do imposto de renda. Como sempre, existe um entendimento que uma remessa internacional, como não se sabe exatamente para que fim ela é, por mais que nós declaremos, parte-se da premissa de que é uma remessa que, por alguma razão, é originária de uma receita. Então, bom, existe um entendimento que se aplica o imposto de renda sobre essa remessa ao exterior. Então, você vai fazer uma remessa de $10 mil, por exemplo, para qualquer coisa que for, que não seja pagar importação, você vai pagar um advogado, você vai pagar um estudo de mercado, um serviço de inteligência, uma atividade de marketing, tantas coisas. Nós temos uma lista aqui, ó, grande aqui embaixo, falando tudo que você vai fazer. Então, vamos usar a lista para eu não ficar pensando, né? Feiras, estudos de inteligência, serviço de marketing realizado no exterior, instrumento pelo qual empresas registram suas operações. Parou. É só isso. Então, feira, estudo de inteligência, serviço de marketing, advogados, você não vai ter isenção. Esquece. Isso aí não te ajuda. Agora, uma série de coisas tem. Por que tem essa possibilidade? Que possibilidade é essa? Como eu falei, quando a gente fala de imposto, a cabeça começa a dar várias voltas, não é? Mas aqui nós temos exatamente uma realidade diante de nós. Se eu faço remessas de dinheiro para o exterior, para pagar qualquer dessas coisas que estão aqui na sua tela, que é o segundo ponto aí, feiras, estudos, serviço de marketing, se eu fizer uma remessa, vai ser aplicado imposto de renda. Imposto de renda é mais ou menos 17% de imposto de renda, calculado por dentro, aquela mesma metodologia de cálculo do ICMS. Se você é empresário, você sabe que ICMS não é, aí em São Paulo, por exemplo, não é pegar 18% e lançar 18%. Não. Você tem que extrair o imposto e depois aplicar o imposto. É o por dentro, é o cálculo por dentro. Você, empresário, conhece essa metodologia. Toda vez que eu tento explicar para os meus alunos como é que faz essa conta, eles ficam me olhando com a cara de, ué, por quê? Não é? A gente sabe disso. Mas é uma sistemática aplicada. Então, esse imposto de renda ele também é aplicado por dentro. Vai gerar ali os seus 20% no fim das contas. Se essa remessa vai acontecer para o Panamá, para Dubai ou outros lugares considerados paraísos fiscais, aí o imposto é de 30% por dentro. Percebeu a dificuldade do processo? Então, criou-se uma sistemática, só antecipando. Remessa para paraíso fiscal não tem CISPROM, tá? Então, não se anime.
Paraíso fiscal não tem isenção. Mas vamos dizer que não foi paraíso fiscal, é para qualquer outro lugar, para os Estados Unidos, para a Europa. Você vai pagar a participação da sua feira. Ah, quanto custa a feira? Ah, o chão como montado, 5.000 euros. Ah, eu vou mandar 5.000 euros. Se você não fizer o CISPROM, vai ter um imposto de renda nessa remessa de 20%. 2 vezes 5, 10. 5.000 euros vira 6.000 euros. Ao valor que está o euro hoje, são mais quase 6.000 reais na sua participação da feira, que já não ia ser barato. Então, você tem 20% de impacto de custo quando você vai participar de uma feira, fazer um estudo de inteligência ou um serviço de marketing. O CISPROM ele existe para te isentar desse imposto de renda. E digo mais, algumas atividades, como estudo de inteligência e serviço de marketing, são considerados serviços. Sendo considerados serviços, ainda incidem sobre ele outras taxas, como o IOF, o ISS e mais algumas coisinhas, que vão elevar essa remessa a números muitas vezes absurdos. Se a gente colocar tudo que tem que colocar, chega quase a 40% de impacto. E se fizermos o CISPROM, conseguimos a isenção desses impostos aplicados nas remessas internacionais. Então, aí, como está aí escrito, agora eu volto para o que está na sua tela, voltado para remessas internacionais realizadas para pagamento de serviço de promoção de exportações. Tem que haver, na hora que você entra com o pedido, esse CISPROM, ele é gerenciado antigamente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, atualmente pelo Ministério da Economia, dentro da Secretaria de Comércio Exterior, do SESEX. Ali dentro são analisados os pedidos. Você apresenta, você registra o seu pedido, faz as informações devidas, apresenta a cópia de documentos do contrato e outras coisas, para que eles então concedam essa isenção. Essa isenção entra no sistema, na hora que você fecha o câmbio, já está lá registrada a sua isenção do impacto dos impostos na remessa. Pois bem, ditas essas palavras, eu chego aqui ao final da minha apresentação do ponto de vista inicial e volto a olhar os senhores aqui. E aí eu comecei falando com 103 pessoas e agora eu tenho 162 pessoas me ouvindo. E como vocês viram, imposto no comércio exterior é algo muito interessante, demanda aí uma certa dedicação para a assimilação, como eu disse. Eu apresentei aos senhores o direito positivo, o direito objetivo, a legislação objetiva, aquilo que está à nossa disposição, fazer com que esse direito objetivo se torne subjetivo, ou seja, aplicado às minhas necessidades, demanda uma série de procedimentos, que nem todos eles nós conseguimos, de uma forma fácil, rápida e ágil, acessá-los, mas eles estão aí diante de nós para essa finalidade. Olhando aqui o horário, ver o horário que eu tenho. Pois bem, notem, o conteúdo que nós apresentamos, ele gera uma série de perguntas. Então, Glória, se você me permitir, passo direto para o momento de perguntas? Perfeito. Olá, Maurício, deixa eu só brifar aqui um pouquinho. A gente solicita na ficha de inscrição algumas perguntas. A gente teve muitas, mais de 50 perguntas. Fica impossível a gente receber todas elas, inclusive dar atenção aqui no nosso chat. Então, a gente teve que selecionar algumas. Nós vamos tentar responder as outras que não foram feitas, não serão feitas aqui ao vivo. A gente vai tentar responder e mandar para vocês por e-mail. Então, a gente vai selecionar algumas da ficha de inscrição e outras que a gente vai fazer aqui via as perguntas que estão vindo via chat, tá bom? Vamos lá, Maurício. Obrigada. Vou começar com aqueles que se apresentaram no momento da inscrição, como a Glória falou. Eu não vou responder a todas, porque algumas delas eu já respondi com a apresentação que fiz. Então, algumas perguntas eram muito objetivas e dirigidas ao conteúdo. Por exemplo, o que acontece quem é optante do Simples, o que é drawback e coisa do tipo. Isso nós já passamos, então vamos direto àquelas que, porventura, nos permitam aí um desenvolvimento de realmente alguma coisa que não foi apresentada. E a primeira delas vem aqui do Sérgio Audition, e o Sérgio fala a respeito da formação de preços. Então, na construção de formação de preços, a questão do imposto. Então, Sérgio, eu vou resumir a sua pergunta, que
não é? A questão é falar de formação de preços de exportação considerando impostos. Então, como eu demonstrei aí para os senhores, na formação de preços, eu consigo tirar fora todos os impostos quando eu vou montar meu preço de exportação. O que eu ponho no meu preço? Nós temos também, vamos ter no EAD, fazendo aqui o nosso momento merchandising, não é? Nós vamos ter no nosso EAD exatamente um curso específico para elaboração do preço de exportação. Mas eu antecipo aqui para os senhores, dentro do nosso tema de hoje, os impostos, eles não compõem o nosso preço de exportação. Eu já acompanhei empresas no passado, como na atividade de consultor de comércio exterior, em que eu pedia para conhecer como eram os procedimentos da empresa e a lista de preço de exportação. Ela pegava, é a mesma. Eu só transformo no dólar do dia de faturamento. Essa não é uma boa alternativa para você garantir competitividade no mundo internacional. 20 anos atrás, pode até ser que funcionasse. Nos nossos dias, quando nós estamos disputando ombro a ombro com concorrentes do mundo global, está na hora da gente tomar atitudes que realmente melhorem a competitividade. Por isso que eu trouxe a ideia da questão do drawback de aquisição de mercadoria nacional, porque ela impacta no nosso livrinho lá de débitos e créditos dos impostos. E por quê? Porque esse livrinho, ele mexe na minha expectativa de lucratividade. Consequentemente, ele mascara custos fixos que eu não estou vendo. O meu custo fixo é tanto. Por quê? Ele foi inflado por conta de impostos que eu tive de pagar de recursos próprios e não devidamente compensados no meu livrinho crédito-débito. Então, esse elemento, Sérgio, é muito importante. E aí o Sérgio fala também sobre a questão do preço dos Incoterms, Ex-Works, FCA, FOB. Incoterms, Sérgio, não é algo, o imposto e o Incoterm, nós não temos aí uma correlação. Não existe dentro desse processo, por quê? Eu não vou aplicar impostos diferentes. Talvez você esteja pensando no que acontece na importação. Na importação, quando eu faço a importação de uma mercadoria e vou pagar o imposto de importação, o imposto de importação é aplicado sobre o valor da mercadoria, que é o valor aduaneiro, mais o frete internacional e o seguro. Ele junta, o valor aduaneiro é igual. O valor da mercadoria, mais frete, mais seguro. Tudo junto, e sobre esse, então, nós temos o valor aduaneiro, que é sobre o qual se aplica o imposto de importação. E, consequentemente, todos os demais impostos naquela famosa cascata tributária brasileira. Imposto sobre imposto. Nós sabemos disso. Diante desse fato, na exportação eu não tenho a mesma situação. Isso aí quem vai sofrer será o meu importador, que se tiver uma sistemática tributária semelhante à nossa, e do ponto de vista global ela é semelhante à nossa, por quê? Porque o valor aduaneiro é um entendimento global. Todos os países do mundo, de forma a equiparar competitividade, fazem com que o valor aduaneiro para fins de tributação seja valor da mercadoria, somado frete internacional e seguro eventualmente aí aplicado. E aí, então não interessa se a mercadoria vem de longe ou vem de perto. Se ela vem de longe, o frete é mais alto, se ela vem de perto, o frete é mais baixo, mas você mantém aí um equilíbrio. Isso é entendimento global, como eu falei, entendimentos de integração do comércio internacional do final da Segunda Guerra Mundial, depois que a ONU foi criada e uma série de organizações trabalhou nesse sentido. Então, esse é o momento que nós temos na questão de organização de preços. Então, falamos de drawback. Tem uma pergunta aqui da Thelma sobre custo de recebimento no Brasil. Recebimento do Brasil, Thelma, é uma questão financeira, de operação financeira, não incidem neste equivalente a impostos no receber. O que você faz com o dinheiro depois é que entra no processo de tributário Brasil. Então, seguindo. Bom, algumas perguntas aqui que está indo diretamente para o procedimento. Tem um aqui que fala, no caso aqui do Leandro, da Percolore, ele está fazendo, inclusive, trazendo a operação fiscal da emissão da nota. Eu não vou entrar nesse nível de detalhamento, porque eu quero atender a essa ideia. Hoje nós queremos mostrar para os senhores o que existe do ponto de vista panorâmico em relação aos impostos nas exportações. Então, eu não serei tão minucioso,
porque nos toma aqui mais de 15 minutos para explicar um procedimento do DUI e conforme a operação fiscal. Então, permita que nós responderemos ou colocaremos na mão do nosso especialista para esclarecer dúvidas muito específicas, tá bem? Me permitam isso para o bom andamento aqui da nossa apresentação, senão os senhores começam aí, não é? Eu tenho 153 pessoas agora que estão ávidas para ver se vou responder a pergunta dele. Então, vamos aí à frente. Então, e aí tem aqui a tributação na exportação de serviços. Foi exatamente aquilo que eu abordei. Do ponto de vista da proteção constitucional, nós temos a garantia de que não haverá aplicação de impostos sobre as exportações. A grande problemática está na interpretação de onde este serviço está sendo prestado. Se você está no Brasil, e ao ponto de vista da fiscalização, da autoridade fiscal, você está é uma exportação de prestação de serviço. Aonde se dá a prestação de serviços? Este é exatamente o elemento problemático da interpretação da lei. Mas se o serviço está sendo prestado a partir do Brasil, é serviço prestado no Brasil, a partir do Brasil, e aí aplica o imposto. E aí, quando você faz a emissão da nota, seja lá o que for, você não consegue se eximir, se desonerar da aplicação do imposto. Então, é exatamente um daqueles temas a serem, mais uma vez, perseguidos ao longo de algum tempo, para que se chegue, por meio do auxílio, do apoio do poder legislativo, por isso é muito importante, meus senhores e minhas senhoras, ao momento da nossa escolha de representantes do legislativo, pessoas que efetivamente não apenas representam interesses, mas dão conta de colocar esses interesses em prática. E exatamente pleitos deste ambiente representam um avanço extraordinário que depende de legislação ou a devida interpretação da legislação vigente, com a sua complementariedade, para que ela, então, se aplique no ambiente subjetivo, como eu tanto falei. Com isso, seguindo aqui adiante, me permita, pergunta aqui sobre o Simples Nacional, nós apresentamos, falamos sobre ele, como fica. Mais uma vez, serviços e desoneração, em cima do mesmo assunto. Recuperação de créditos na exportação de pescados. Aqui a pergunta do pescado veio do Leandro Yamaguchi, da Amazon Export. Então, Leandro, dentro do contexto, é exatamente aquilo que nós estamos defendendo aqui, o ponto de vista do crédito da exportação. Nós temos uma problemática a solucionar para que possamos trazer a proteção constitucional, as garantias da legislação complementar e da história do Reintegra dentro da nossa realidade. Você viu que o Reintegra pretende te proteger no processo de créditos tributários relativos a impostos federais. E o resto? E aí nós temos todo o processamento que nós demonstramos que pode ser que o drawback venha a ser uma saída para você, Leandro. Então, esse é um caminho. Seguindo, formação de preços. Como eu falei, formação de preços, nós teremos aí um programa específico na formação de preços da exportação. Resposta para a pergunta da Abilux, do Arnaldo. Arnaldo Galvão. Conheci o Arnaldo já várias vezes, no tempo que eu estava na Agência de Promoção Brasileira. Pois bem, é isso, Arnaldo. Vamos ter um trabalho de formação de preços específico. Engenharia, eu vou chamar de engenharia de preço, porque tem que ser quase um engenheiro para fazer você conseguir andar por esse ambiente que eu apresentei para os senhores. Mas uma vez que a gente aprende o caminho, senhores e senhoras, a gente sai bem dessa. E aqui veio uma pergunta do Jorge Luiz, da Cozinhas Index. Ele quer saber como é que ele transfere esses benefícios para o cliente. É exatamente a ideia da formação de preço, Jorge. Quando nós falamos... eu não transfiro o benefício. A questão é que eu não transfiro o peso. Ele não é um benefício. Pense bem. A ideia da desoneração tributária no preço de exportação, ela não é um benefício.
é uma garantia constitucional de competitividade. Porque os impostos devem ser aplicados, pagos e aplicados dentro do Brasil, como eu falei na minha introdução, para fins internos. Ele não deve ser exportado, não deve haver exportação de impostos. Isso é uma premissa básica global. Temos uma grande dificuldade nisso, como eu apresentei para os senhores aqui. Então, não é uma questão de oferecer o benefício, Jorge, mas sim é uma questão de não aplicar o malefício ao seu preço na exportação. Pois bem, vocês me perdoem, eu faço aqui, nós tivemos tantas perguntas, senhoras e senhores, que eu tenho aqui que dar mais uma lidinha, porque foi muita informação. E os senhores percebem que a quantidade de informação processada, ela é muito grande aqui no nosso momento. E aí, mais um aqui, fazendo referência, o Quimio, da WServe Logística, trouxe aqui elementos muito específicos dos regimes especiais em determinadas operações de Incoterm. Então, Quimio, esse também, como é muito específico, muito apropriado à sua específica necessidade, nós vamos mandar a resposta para você em apartado, ok? Diretamente. E aí vem aquela famosa pergunta de $1 milhão. É melhor estar no lucro? Essa pergunta veio do Vladimir. Vladimir, eu vi você aqui, sua foto tá bonitinho, você de smoking. Você tá chique, Vladimir. E olha só, o Vladimir me traz exatamente aquela pergunta famosíssima. Comercial exportadora, é melhor estar no lucro presumido ou no lucro real? Gente, vocês que conhecem esse aspecto, toda vez, e Vladimir, eu vou responder para você da seguinte forma. Depende. Como é que eu faço isso? Esses dias eu fiz o meu imposto de renda. Declaração de a maledeta declaração de imposto de renda. E aí, olha só, o sisteminha, ele é tão gentil que ele me oferece ao final das informações, e você informa tudo, né? E aí, ao final da informação, ele me diz aonde que eu tenho mais benefício. Ó, se você fizer a completa, você vai restituir tanto, ou pagar tanto. Se você fizer a simplificada, você vai pagar tanto ou restituir tanto. Como é que eu sei disso? Então, eu não consigo adotar, na minha realidade, e Vladimir, eu estou falando para você, isso, gente, não é uma abordagem técnica, é uma abordagem de percepção de um profissional que vivencia os dramas que os senhores vivenciam. Então, depende. Porque, deste momento, ó, eu resolvi, a partir de agora, fazer... vai ser lucro real. No momento inicial, o lucro real, ele apresenta alguns benefícios. Fala, olha, vou pagar menos imposto. Mas aí, na hora que eu fecho a conta, e alguma coisa boa aconteceu no caminho, eu tomo uma pancada que eu não esperava. Quando eu vou no presumido, o percentual é um pouquinho maior, mas o percentual é um pouco maior em cima de uma realidade que eu posso prever ou presumir menor. E aí, o que é melhor? Isso se efetivamente tem que ser analisado caso a caso. Cada um de nós tem um impacto maior em determinado agrupamento de impostos, mais intensivos de um lado e menos de outro. Por quê? Tudo depende do produto que você está negociando. Se você está trabalhando operações que tem muito IPI, por exemplo, você vai ter um impacto. Se você está trabalhando produtos que não têm IPI, você vai ter outro impacto. Então, a resposta, Vladimir, a sua nobre pergunta é: depende. Isso vai ter que ser aplicado, senhores, no caso a caso. Por isso que eu mencionei no começo da importância do profissional da área de finanças e da área contábil para que auxilie os senhores exatamente eu preciso usar uma palavra forte, que é em sair deste emaranhado extraordinário do tributário brasileiro para encontrar o melhor caminho. Porque muitas vezes o presumido é melhor, muitas vezes o real é melhor. Eu sempre bato o olho ali, eu penso, mas o real ia ser melhor. O meu contador vem, não, vai no presumido. Então, eu vou na experiência dele, naquilo que ele me orienta a fazer. Então, Vladimir, espero que... Eu sei que eu não respondi o que você queria, mas eu dei o caminho para todo mundo. Isso é um trabalho realmente para ser feito dentro de casa. Ó, outra página. Vamos lá, virando as páginas aqui.
E aí, o Anielo, da Islion, ele pergunta sobre armazenagem. Então, Islion, nós vamos falar de armazenagem numa outra oportunidade, quando nós tratarmos especificamente de logística geral. Nós, na nossa webinar passada, nós abordamos de uma forma muito rápida o tema logística. Nós queremos avançar com detalhes, e a armazenagem é um dos itens que nós não abordamos. No ambiente de armazenagem, falando de tributos, tá bem, gente? Quando nós falamos de tributos, aonde eu levo vantagem quando eu tento juntar impostos e armazenagem? Eu vejo muitas vantagens do movimento importação. Quando eu penso na importação, que eu vou receber mercadoria, por exemplo, chega em Santos, aí, mas olha só, a armazenagem ali é uma, tal, eu prefiro usar Porto Seco. Eu quero trazer para o... Eu sou antigo, eu ainda falo EAD, já mudou de nome. Os portos secos agora tem outro nome. O EAD é Entreposto Aduaneiro do Interior. Foi assim que eu aprendi na vida passada. Então, eu vejo, o custo de armazenagem da ponta é caro, eu trago para um EAD, tem condições, eu consigo negociar, eu consigo manter a mercadoria por mais tempo. Então, eu digo para você, Anielo, armazenagem também. Temos que analisar de caso a caso. E aí vem aqui a pergunta boa do Paulo Estevão, da Molas Piracicaba. Qualquer produto exportado é isento de impostos? Olha só, tem uma coisa que eu não falei para vocês. Existe, na ordem tributária brasileira, o imposto chamado de imposto de exportação. O imposto de exportação existe, ele é aplicado em alguns produtos e é sempre mantido na manga para determinadas situações que venham a causar qualquer instabilidade no mercado interno, ou seja, desabastecimento. Foi para isso que foi criado o imposto de exportação. Alguns itens, alguns produtos brasileiros sofrem imposto de exportação. Qual é a função do imposto de exportação? A mesma função do imposto de importação, equilibrar mercados. Então, o imposto de importação acontece para manter níveis de competitividade em relação ao importado do produtor nacional. E na exportação, a ideia é fazer algo semelhante. É garantir a permanência no Brasil de determinadas matérias-primas ou produtos, e é só matéria-prima que incorre nessa condição. O que acontece? Ele fica exatamente dessa forma. Um exemplo, fumo, madeira, fumo no sentido folhas de fumo, madeira e outros. Já se cogitou em determinado movimento aí. Gente, isso eu conto para os senhores a título informativo. Vamos aqui fazer uma análise. Determinado país asiático compra de uma forma ostensiva uma determinada commodity agropecuária brasileira, que é usada para fazer ração animal. Pois bem, em determinado momento histórico, coisa de 2 anos passados, o Brasil se viu obrigado a importar insumos de ração animal, porque faltou no Brasil esse determinado produto. Por quê? Porque nós exportamos assim de uma forma sem qualquer comedimento essa nossa riqueza. Opa! Poderia, nesse caso, haver a imposição do imposto de importação para essa determinada mercadoria, para manter o estoque nacional, para obter uma certa garantia. Isso é um fator que eu compartilho com os senhores, meramente a título informativo, para saber que existe essa preocupação. Como eu disse, direito objetivo no Brasil, ele é muito bom. Complexo, mas é muito bom. O difícil é tornar o direito objetivo em direito subjetivo e vê-lo sendo aplicado na busca do equilíbrio e da justiça. Aí é uma opinião particular, profissional, do quesito tributário e aplicação tributária, porque não é nada fácil conviver. Nós sabemos com isso, é um grande desafio. Agora, voltando à questão do Paulo, qualquer produto é isento de impostos, tirando esses casos aí que eu falei, que tem um imposto de exportação, para todos os demais você tem os benefícios
da garantia constitucional. É tão bonito, gente, quando eu falo, na condição de advogado, falar, é o meu direito constitucional. É lindo. Exatamente, mas é o caminho. É um direito que nos assiste. Transformá-lo em direito subjetivo é que, como eu falei, são elas às vezes. Mas está no caminho. Será que Estados Unidos e Europa ainda são bons destinos para focar exportações de manufaturados de metais para banho? Mais um caso aqui, mercadoria de destino. Veja, não é questão, no ponto de vista de isenção de impostos e competitividade, me entenda de quem foi a pergunta, do André Luiz Cricione, da Prana. Então, André, veja só, o destino em relação à questão de impostos não faz diferença. O que faz grande diferença é a competitividade que você adquire a partir do momento que você consegue melhorar o seu preço final de exportação, porque você conseguiu se desonerar dos impostos e se desonerar dos impostos que estavam entremeados no seu custo. Gente, não sei vocês, são quase 15 para meio-dia, começa a bater aquela fominha. Quem tem disponibilidade, tinha, né? A gente não pode ir nesses dias. Imagina quando você chega na churrascaria e a primeira coisa que a churrascaria vem para você, o que é? Você lembra, né? É o cupim. Cupim e linguiça. Por que esses dois são tão gostosos, né? Na hora que chega? Porque o cupim e a linguiça tem uma coisa que é diferente das outras carnes, que é aquela gordura enfiada no meio da carne, que dá um sabor maravilhoso. Não é sabor bom, mas o imposto ele é parecido com o cupim. Ele acaba se entremeando no meio do nosso processo produtivo e ele é uma coisa que eu não queria ter que exportar. Eu não consigo, dentro desse arcabouço extraordinário tributário brasileiro, eu não consigo me desvencilhar de uma série de impostos que estão ali dentro. Um deles, dificílimo de você conseguir sair fora, é o imposto sobre energia. Se a sua indústria, se ela está baseada em fonte de energia elétrica ou caldeira, o imposto que vai na energia elétrica, o imposto que vai no BPF, tá vendo? Eu falo para vocês de coisa do passado. Nem sei se hoje em dia ainda se usa BPF para manter a caldeira funcionando, que é o óleo combustível. O imposto que vem nesses elementos é alto. E como é que você tira esse imposto que você pagou? Eu estou usando energia para produzir, para exportar. É difícil? Você vai conseguir acessar? Se você defender o ponto de vista constitucional, sim, é uma garantia constitucional que lhe assiste e deve ser usada em seu benefício. Como que eu transformo esse direito objetivo em subjetivo? Essa é a questão. Como eu disse, eu tenho algumas limitações no ambiente, pode ter aí coisa nova que está aí à disposição dos senhores, que eu ainda não tenho conhecimento por não militar continuamente nesta área. Mas é um fato. Então, eu tenho imposto que eu não tenho como tirar do meu produto no processo final. Então, eu queria deixar assim, entendido para você, com que foi mesmo? O André Luiz, né, da Prana, que continua sendo bom vender para Estados Unidos e Europa? Veja, Estados Unidos e Europa são ambientes extremamente competitivos. Então, a competição que existe lá é principalmente de qualidade de produto. Estados Unidos e Europa vão demandar produtos de qualidade. O que você tem a oferecer? Você está competindo com preço ou com qualidade? Você quer competir com preço? Não sei se os mercados americano e europeu são lugares bons para você se colocar, por uma série de fatores. E veja, isso se aplica para muita coisa. Você, como disse aqui, trabalha com metais sanitários, entendo eu. Qual é a tua qualidade em comparação com o seu concorrente que hoje domina lá? Então, é muito importante, gente, outras coisas que nós já apresentamos nos nossos webinars, é exatamente o quesito de entendimento do mercado externo. Quem são os seus concorrentes? Contra quem você está competindo? É muito importante você entender isso. Quando você entende isso, aí você entende qual nível, em que nível você deve entrar. Se entrar muito barato, você é mal visto. Agora, se você entrar muito barato, você não entrar barato num lugar que está brigando por preço, aí você não entra. Mais uma vez,
é caso a caso. Nós temos que analisar de uma forma muito dedicada, e por isso os senhores estão aqui me ouvindo falar já há mais de uma hora, porque são elementos que fazem diferença na eficácia da sua entrada e permanência no mercado global, que é inevitável. Ou a gente vai para fora, ou a gente vai deixar de existir, porque os de fora vão entrar aqui, e vão entrar com todo o conhecimento e competitividade que o mundo lá fora os moldou, os lapidou. Eles estão lapidados para uma briga do ambiente global. Eu estou pronto para brigar no mundo global? É aquela coisa, o jogador de futebol de várzea, bom jogador, o cara arrebenta, é bom para chuchu, faz e acontece. Aí, olha, esse cara é bom para caramba, leva ele para a Europa, ele apaga. Por que ele apaga? Porque ele não entende como é que é o jogo. Ele não entende, ele não sabe jogar o jeito do jogo. Então não adianta eu ter talento, aqui eu sou bom, eu arrebento. Eu tenho que saber jogar nesse ambiente global. Esse é um desafio muito grande. E essas ferramentas que nós, da São Paulo Chamber, temos apresentado aos senhores, são exatamente ferramentas fundamentais para ajudá-lo nesse grande desafio que é manter a sua empresa crescendo, em desenvolvimento, sendo eficaz, conquistando mercados, porque é uma necessidade. Não é um luxo. Não é algo que a gente queira fazer, porque eu vendo para o exterior. Não é mais só isso. É muito mais. Então, essas são as condições. Perdoem aqui o meu arroubo passional em relação à exportação, que é uma coisa que realmente... 30 anos fazendo isso, a gente acaba se apegando à coisa, né? Pois bem. Bom, as demais perguntas que vieram aqui nas inscrições, elas já foram, de uma certa forma, atendidas. Eu vou passar agora as perguntas que nós temos do nosso chat, e eu as lerei aqui. Aí olha lá, veio lá do Martinho Rocha. Qual a diferença entre não incidência e isenção? Martinho, olha aí. Isenção e não incidência. Isso veio com base da seguinte consideração. Não incidência é quando tem imposto. Isso aí foi um professor de Direito Tributário que me ensinou muitos anos atrás. Eu fiz essa pergunta para ele. É a mesma coisa? No fim das contas, é a mesma coisa. Mas o legislador, ele resolveu descrever de uma forma diferente o seguinte. Quando é isento, o imposto não existe em relação àquela atividade. Quando ele não incide, significa que ele existe, mas ele vai fazer de conta que você não está lá. Foi uma forma assim, de esclarecer muito grande. Fim das contas, Martinho, dá na mesma. É mero capricho do legislador que elaborou esse processo. Tem outras coisinhas por trás, mas que para nós, empresários, não muda o destino das coisas. A Jana Faria perguntou qual o percentual de imposto de renda pessoa jurídica, CSSL, CPP para o Simples. Essa pergunta, então, Jana, como ela é muito específica, por quê? Todos esses percentuais, eles são consequências de determinadas decisões que você tomou. De cada atividade vai ter uma, então essa aí nós vamos deixar para responder também de uma forma mais direta para você. O Denis, como funciona o cálculo dos impostos para exportação indireta? O cálculo é sobre o valor da mercadoria ou sobre o lucro? Denis, na exportação indireta, eu vou falar, deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Na exportação indireta, pensa comigo. O seu cliente imediato é uma empresa comercial aqui dentro do Brasil. Tem CNPJ, tem endereço, tem CEP, tudo bonitinho. Você vai emitir uma nota fiscal. A sua nota fiscal, em vez de ser da operação 5, que é venda... é venda de produção própria, venda de produção adquirida, um monte de coisa. Em vez de ser o capítulo 5, vai ser o capítulo de venda equiparada à exportação. A sua nota fiscal ela vai ser equiparada à exportação. Na hora que você emite essa venda equiparada à exportação, no corpo da nota, naquela parte de observações, você vai listar aquela série de artigos da lei complementar. Você não vai colocar a Constituição. Você vai colocar os artigos da lei que se referem àquela sua operação, que é exatamente no qual, como é uma operação equiparada à exportação, ela está isenta na saída. Você não destaca impostos.
Então, a sua pergunta aqui é, como funciona o cálculo? Não funciona, você não calcula. Ele não se aplica. É isento, não incide, como eu falei lá para o Martinho, ele não se aplica, é isento e não incidente. Não incidência, isenção, tinha mais um termo lá que eu me esqueci. Mas não, você não usa. Então, se você vender uma mercadoria por 10 mil, o preço da sua mercadoria sem impostos é 10 mil, a nota vai sair por 10 mil para a empresa comercial exportadora. Porque os impostos não são aplicados ali. E como é que isso acontece? Dentro da sistemática, a comercial exportadora, quando ela faz a exportação, ela aciona uma série de botõezinhos desse sistema que controla nossas operações fiscais, que confirma que aquela mercadoria que você vendeu com isenção de impostos, ela foi efetivamente exportada. Pronto, resolvida a questão. E o Martinho fez mais uma. Martinho não estava satisfeito com não incidência, ele fez mais uma aqui. Martinho, ó, olha lá. Sendo uma empresa que se beneficia do Simples Nacional, posso utilizar esse outro benefício do drawback? Então, Martinho, neste ponto de vista, o que acaba acontecendo? Não. O drawback, ele não está disponível para a empresa optante do Simples. Por quê? Lembra que eu falei da complexidade de transformação do direito objetivo em direito subjetivo? Esse é um deles. Ele tem uma problemática aí que você que está no Simples, você tem uma série de outros dificultantes que é ter acesso ao direito. Nunca mais eu vou poder? Não, não é isso. Como tudo dentro do direito tributário no Brasil, está em processo. Existe muita gente brigando para que esses direitos sejam finalmente compreendidos. Existe um movimento no Brasil de reforma tributária. A gente escuta de reforma... Eu escuto de reforma tributária desde que eu estava na faculdade de Direito. E eu me formei em 1993. Eu acabei a faculdade em 93. Recebi o diploma em 94. Mas em 1993, poucos anos depois da Constituição, já se falava de reforma tributária. Então, olha só quanto tempo nós temos isso como assunto. O Cláudio Soares, qual o prazo retroativo de reintegra e o drawback e restituição? Cláudio, prazos, percentuais e detalhes, eu vou deixar para responder para você de forma específica. Por quê? Também dentro da legislação tem uma série de elementos que depende da circunstância. Então, não adianta falar aqui no geral. José Osvaldo, qual o tempo de compensação do drawback na modalidade de suspensão? Mesma coisa. Tem um procedimento, e o procedimento ele está sujeito a uma série de operações, que é a história do direito subjetivo. Fazer aplicar para você. Eu não consigo responder de forma direta a sua pergunta, José Osvaldo. Rogério Castro. Lucas, de mandar pergunta. Rogério Castro, comercial exportadora que compra insumos e industrializa em terceiros um produto, pode usar o reintegra? Mais uma daquelas perguntas que está sujeita à nossa complexidade tributária. Rogério, você vai ter que fazer um bom contrato, um bom acordo com a sua empresa que beneficia. Tem que haver um procedimento muito bem claro de quem está processando, que CNPJ é o processador, CNPJ que recebe mercadoria na transferência. Dá para fazer uma engenharia operacional muito bacana para a sua operação. Mas eu não vou detalhar ela aqui para todos os demais, porque é muito específico para a sua operação. Então, nós vamos falar também depois no privado. E aí, comercial aqui. Augusto, a empresa que faz compras para o mercado interno e externo necessita separar as faturas para ter direito à isenção? Eu quero entender, Augusto, que você está falando do drawback. Você vai fazer uma grande importação, você vai ter direito ao drawback. Dentro do sistema, você consegue sim fazer a identificação do que é destinado ao mercado interno, o que é destinado à exportação. E aí, sobre a parte destinada ao mercado interno, incidirão todos os impostos. Na parte dedicada ao mercado externo, você terá ali nesse momento, eu quero sugerir que você use da suspensão, porque se eu não me engano, a isenção não cabe se você fizer tudo de uma vez. Só vai caber suspensão. Por quê? Ela vai ficar na pendência da comprovação. Aí você consegue fazer suspensão e aí paga o imposto do que ficou no Brasil. Algo assim. Tem coisas que são muito detalhadas, eu tenho que olhar de novo o procedimento, tá bem?
Eduardo, quando o comercial exportadora compra e destina para exportação, ela só terá que pagar se for simples. A alíquota do CPP, ERJ e CSSL reservada ao porte e faturamento, excluindo a base tributária percentual do CMS. É isso? Eduardo, quase. Dependendo da forma como você faz a sua operação, sim, você está certo. Dependendo da forma como você faz a sua operação, quase. Então, mais um dos casos que é muito específico para a gente dar uma resposta assim com poucos elementos em mãos. Marroncelli pergunta: em uma operação logística de grande porte destinada à exportação, conseguimos obter a suspensão dos impostos cobrados no conhecimento do frete indústria-porto? Olha aí, mais uma daquelas situações em que nós temos a garantia constitucional, que é o direito objetivo, que conta com o amparo de legislação complementar, porque o imposto que eu incidi aí, basicamente é o ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, lembrando disso. E aí, como é que eu faço, então, para me reaver deste caso em especial? Ah, eu tenho o Reintegra que me garante. Espera aí, o Reintegra não é só de imposto federal? O ICMS não é imposto estadual? Lembra que eu falei que nós temos aí uma problemática de processo? E aí, dentro do processo de drawback, eu vou ter que esclarecer muito bem que este frete, ele é um insumo de extremo impacto do meu processo. Como você falou que é operação logística de grande porte, eu quero entender que você tem commodities na parada. E nas commodities, o impacto do transporte é altíssimo. Então, é mais um daqueles casos que a gente tem que contar com todos os detalhes para responder adequadamente. Mas é um caminho. É uma defesa que vale a pena fazer. E a Mary Claire Mieto. E quando falamos de exportação de produtos oriundos de tabaco, peles, animais e armas e munições, não tem imposto? Então, lembra que eu falei que tem... eu não tenho aqueles impostos e incidentes do geral, mas eu tenho imposto de exportação. Você falou, Mary Claire, exatamente dos itens que estão sujeitos ao imposto de exportação, lembra disso? E aí, então, temos mais uma vez uma situação específica. Eu tenho que ver se não tem nenhuma legislação paralela àquelas leis, aqueles regulamentos, aquelas instruções normativas que saem do nada na hora que eu não esperava e me pegam de surpresa. Então, para esses produtos que já tem lá um tratamento diferenciado, aí você vai ficar exatamente numa situação complicada. Gente, acabei de receber aqui a orientação no meu ponto eletrônico, do pessoal que coordena a minha vida. Nós aqui estamos sujeitos a ordens superiores. Eu acabei de receber aqui a informação de que chegamos ao nosso limite. As perguntas que não foram respondidas aos senhores, eu peço desculpas, mas nós queremos garantir que alguma informação chegará aos senhores. Nós mantivemos aí a nossa marca em 1h30 de participação, o número superior a 110 pessoas. Nós começamos, eu falei, né, batemos 160 em determinado momento, eu não vi todo o tempo, mas fica aí, eu vou deixar para a Glória os agradecimentos. Eu, da minha parte, agradeço a paciência e a atenção dos senhores. Glória, está contigo. Maurício, super obrigada. Eu estou super feliz porque a gente é um tema pesado, controverso, mas a gente manteve muito bem o nível aqui dos participantes, sinal de que a gente está no caminho certo. Parabéns pela apresentação. Muitíssimo obrigada a todos pela participação. É uma participação relativamente longa, a gente está batendo quase 1h30, chegando próximo do almoço. Então, eu queria agradecer bastante esse tempo que vocês têm dedicado às nossas lives. Lembrando que eu vou mandar novamente a cópia dessa live que a gente vai subir para o canal do YouTube. Nosso canal é spchamber.com.br. A gente vai mandar também a pesquisa de avaliação e eu vou mandar essa apresentação que foi feita hoje para todos vocês que participaram dessa nossa live, tá? Relembrando só, eu queria agradecer novamente as respostas de vocês, as pesquisas de avaliação. Ela tem ajudado bastante a gente para embasar os temas que a gente traz aqui para as lives e buscar na nossa melhoria também no processo aqui do nosso trabalho. Então, muitíssimo obrigada pela cooperação de todos vocês e a gente se vê na próxima live, então. Obrigada!